Então, eu vou começar primeiro me apresentando, né? Meu nome é Raquel, eu tenho 20 anos, estou indo aí na próxima semana para o quinto período de Direito na UFPE. Atualmente eu ocupo o cargo de diretora jurídica dentro do Bevilacqua, que é uma empresa júnior de direito, vinculada ao UFPE também, e que equivale à área de projetos nas outras empresas juniores. E eu também faço parte de um projeto da Secretaria da Mulher, que é o Tá Com Elas. Foi uma oportunidade que veio pelo MEG, inclusive, que a gente faz o atendimento de mulheres empreendedoras da cidade do Recife. E são mulheres que vivem uma realidade de empreendedorismo de sobrevivência. Então, elas estão mais à margem e a gente faz esse acompanhamento e tal, é bem massa. E agora, indo para a tão esperada aula, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a documentação necessária para iniciar o processo de empresa júnior, né? E o primeiro passo é constituir essa empresa júnior. Mas aí vem um pouquinho da área de direito, né? Eu vou tentar não falar muito juridiquês, vou ser bem simples aqui com vocês. Mas a primeira coisa que a gente tem que identificar é a natureza jurídica da empresa júnior, porque só assim ela ganha personalidade jurídica. Isso significa que só quando a gente identifica aonde ela se enquadra dentro do mundo jurídico, ela ganha validade e contrai direitos e obrigações. E aí vocês estão protegidos dentro da legislação. Então, a empresa júnior, ela se caracteriza como uma associação civil de direito privado. Uma associação significa uma entidade de direito privado como uma empresa, só que ela não visa fins lucrativos, que é algo meio contraintuitivo, né? Porque quando você pensa em empresa, você pensa em lucro. Mas o nosso lucro aqui é justamente o desenvolvimento do membro, a prestação de serviços para pessoas que no mercado sênior. Boa tarde, Amanda. No mercado sênior não teriam acesso a esses serviços e também, obviamente, o aprendizado de todo mundo aqui, o desenvolvimento profissional. E aí eu trouxe uma partezinha do artigo 2º da lei das empresas juniores, que essa lei vai ser meio que o manual para vocês montarem o estatuto social de vocês, que eu já vou chegar lá. Mas vocês têm que ter ela em mente. Apesar dela não ser muito específica em relação aos direitos e deveres e obrigações que vocês têm, ela é muito clara quanto à finalidade. Então lá tem falando que vocês têm que estar alinhados a essa finalidade educativa e social, tá contribuindo de volta à sociedade com a prestação de serviços dentro da universidade, além de ter um professor orientador acompanhando esse serviço, ou então algum profissional apto da área que vocês estão desenvolvendo a atividade da empresa. E aí eu montei aí para vocês um checklistzinho com a documentação necessária para registro em cartório. Outra coisa importante sobre a natureza jurídica é que a associação, ela é a única pessoa de direito privado, uma das únicas, que se registra em cartório. Geralmente é em junta comercial, mas como não se tem fim lucrativo, vocês vão procurar um cartório de pessoas jurídicas para fazer esse registro. E aí são algumas documentações que eu vou passar por cada uma delas ao longo da apresentação, mas tem o estatuto social, edital de convocação, as atas, lista de presença e é importante a documentação dos membros da diretoria, né, da administração da empresa. E aí eu vou passar aqui. Sobre o estatuto social. Eu gosto de falar que o estatuto social é como se fosse o código genético da empresa. Nela vão estar no estatuto, né? Vão estar todas as informações que são necessárias para vocês gerirem o funcionamento da empresa júnior e os processos maiores. Então, vai ter que ter a denominação e o nome fantasia, que aí é a primeira pegadinha que aparece, né, quando a gente vai montar esse estatuto. Porque a denominação é o nome oficial da empresa, é como se fosse seu nome completo. E o nome fantasia é um apelido, como é conhecido. Então, vou dar o exemplo da FEGEP. O nome inteiro é Federação de Empresas Juniores do Estado de Pernambuco. Só que o nome fantasia é FEGEP, é como é conhecido popularmente. Então, já nesse primeiro artigozinho do estatuto tem que estar isso definido. Vocês também vão colocar a sede da associação, geralmente em algum departamento dentro da universidade, justamente pela lei que eu trouxe para vocês das empresas juniores, que elas têm que estar necessariamente vinculadas a alguma atividade de uma instituição de ensino superior. E aí vem vários outros quesitos que eu trouxe aí do Código Civil, além da Lei de Empresas Juniores, vocês vão precisar dar uma olhadinha no Código Civil na parte de associações. Aí está delimitado a partir do artigo 53. Se vocês quiserem, eu coloquei ao longo dos slides, mas eu posso fazer um documentozinho com as leis importantes para vocês
estarem dando uma olhada para formular esses documentos. E aí, a partir do estatuto, o estatuto traz uma instituição muito importante também dentro da administração, que é a Assembleia Geral. Na Assembleia Geral, é um órgão em que vai acontecer a reunião dos membros e vocês vão fazer as tomadas de decisões mais importantes dentro da empresa. Então, vai existir um artigo sobre a Assembleia Geral Ordinária. A ordinária, já pelo nome, né, é algo normal, é algo que vai estar listado no estatuto, que são assuntos que necessariamente vocês vão ter que convocar uma assembleia e discutir aquilo. Por exemplo, a alteração do estatuto, algo que vai mudar na base da empresa, né, algo elementar no funcionamento, geralmente está dentro da matéria da Assembleia Ordinária. Gente, se eu estiver falando muito rápido, se vocês não entenderem algo, podem interromper, viu, porque eu sei que é muito detalhe. E, enfim, podem levantar a mão. Eu não quero que isso seja um monólogo, podem me interromper e a gente conversa. Mas aí voltando, a ordinária são matérias normais que são naturalmente discutidas em assembleia junto com todos os membros. A Assembleia Geral Extraordinária já são assuntos que são omissos ao estatuto. São assuntos importantes que devem ter o voto de todos os membros, mas que não necessariamente estão listados lá no estatuto previamente. Então, não sei lá, um desligamento de um membro. Pode ser que vocês precisem de uma Assembleia Geral Extraordinária. Aí há a convocação, mas aí nos termos da extraordinária. E a primeira assembleia de todas que aparece é a de convocação. Provavelmente vocês fizeram ela ou, enfim, registraram esse ato no momento de registro cartorial. É nela que se discute o início, né, o nascimento da empresa e a diretoria. É importante definir no estatuto também o quadro social, que inclui os membros associados, a diretoria e os membros fundadores. Os membros fundadores vão estar na ata de fundação, que é outro documento. Existem várias atas, mas as atas são basicamente relatórios de reunião. É algo bem básico, mas chamam de atas para ficar bonitinho, né? E aí é importante ter esses associados fundadores para estar registrado lá. Os membros associados, que são os membros que geralmente executam, não ocupam nenhum cargo de liderança dentro da empresa. É todo o geral. E aí a diretoria, que é justamente quem fica responsável pela parte da administração da empresa. Então vai ter que estar lá, vai ter uma seção sobre quadro social e vocês vão também listar os direitos e deveres de cada classificação desses associados. Porque um diretor, por exemplo, pode ter um direito ou um dever bem diferente de um associado. Então vai ter que ter essa diferenciação também para vocês estarem seguros juridicamente, né? Falando. E aí, passando para as atas, que as atas nascem justamente desse código genético que o estatuto traz, então são os genezinhos. Aí tem a ata de fundação, que vocês vão tirar justamente dos membros fundadores e desenvolver de lá. A ata de assembleia. Toda vez que ocorrer uma assembleia, toda vez, vai ter que ter uma ata explicando quais foram os tópicos discutidos nessa assembleia. E aí, naturalmente, vocês vão ter que classificar ela como ordinária, extraordinária ou de convocação. A de convocação só acontece na primeira vez de registro. Depois só fica entre ordinária e extraordinária. E aí, o edital de convocação também é matéria do estatuto. Eles vai ter um artigo em que tem que trazer assim: a assembleia deve ser convocada com X dias de antecedência. E aí vocês vão ter que formular esse edital, passar para todos os membros, avisar com esse prazo de antecedência, e aí vai ocorrer a assinatura dentro desse prazo também. Senão a assembleia não tem reconhecimento jurídico, porque todo mundo tem que estar ciente disso, e isso vai estar dentro dos direitos e deveres dos associados. E a lista de presença, que é para justamente ver se vai estar de acordo com o estatuto, o quórum mínimo, porque se for uma assembleia com a matéria de eleição, que é algo ordinário, é algo que naturalmente acontece. Para o membro ser eleito, tem que ter um quórum mínimo, uma presença mínima de pessoas da empresa para poder essa decisão ser válida de fato. E aí todo mundo vai assinar essa lista de presença para provar em cartório que tinha, sim, a quantidade de pessoas necessárias para que a decisão fosse tomada. E aí tem as atas de eleição e posse, que são atas que se repetem frequentemente, assim como a de assembleia e o edital de convocação.
que toda vez que houver renovação dessa diretoria, de quem estiver à frente da empresa, vocês vão precisar registrar ela em cartório para, enfim, coisas legais, né, conta de banco, poder fazer uma movimentação, emitir nota fiscal, tem que estar sempre com essas informações atualizadas, até para renovar estatuto, por exemplo, a gente tem que estar com as atas atualizadas para poder reformular algo, enfim. E aí, tendo todos esses documentos, a gente se dirige ao cartório. Hoje tem uma facilidade do atendimento do cartório acontecer tanto online quanto presencialmente. Presencialmente tem um pouco mais de custos, porque vocês vão ter que imprimir todos os papéis, tem um custo por trás disso, e vão ter que levar lá e submeter, tem o transporte, enfim. Online existe a central, vocês só vão ter que tomar cuidado para selecionar o órgão que vai avaliar o documento de vocês. Como eu disse, para registrar esses documentos, como vocês são uma associação, tem que ser um cartório de registro de pessoas jurídicas. Então, preferencialmente, esse processo demanda um acompanhamento de algum especialista, mas dá para fazer sozinho também. É só tomar esses mínimos cuidados, porque, assim, na teoria, o cartório tem procedimentos tranquilos, mas na prática cada cartório funciona como se fosse um país. Então tem cartório que implica com horário de assinatura, tem cartório que não, é mais flexível. É bem, eh, demanda um conhecimento do próprio cartório e tem pessoas que têm contatos mais diretos com esse cartório. Por exemplo, no BEV, a gente tem um contato mais direto com o segundo cartório de registro daqui de Recife. Então a gente conhece mais ou menos como é que funciona, os motivos de indeferimento que são mais recorrentes, enfim. É, pois é, complicado, né, João Pedro? Estás passando por isso, é? Tu tá fazendo o quê? O registro das atas do estatuto? Tô justamente nessa parte, assim, a gente já tinha o estatuto pronto. Assim, inicialmente a gente entrou em contato com as empresas de consultoria. Inclusive, vocês foram a primeira empresa de consultoria que a gente entrou em contato. Né? A gente começou a empresa Júnior, foi a Bev Lapa. Que massa. Aí, só que quando a gente entrou em contato, a gente percebeu na chamada de vídeo que eu tive, eu não lembro qual foi a pessoa, desculpa, que a gente já tinha a maior parte do que a gente do que a gente precisava. Aí a gente foi no cartório com tudo, basicamente todos os documentos que você falou. Só que é aquilo, às vezes uma frase no estatuto, uma coisa assim, ela não quero assim, manda de volta. E a gente já está indo para a quarta, essa foi a quarta evolução que a gente fez, e torcendo muito para que não volte. E É o muito preço realmente chatinho. foi esse, entre 40 e 60 reais. A gente foi numa RTD lá em Recife. Uhum. Aí realmente estamos É muito fazendo tudo isso chatinho que você mesmo. falou. Total. Já aconteceu de quando foram fazer a ata de eleição e posse do BEV, né, no meu documento, teve um erro na minha identidade, porque meu nome é Raquel Araújo de Holanda, tem o Di no meio, só que na identidade não saiu. E na ata registraram com Di. Aí deferiram por causa dessa partículazinha de eles são muito São, chatinhos mesmo. são mesmo. Pois é. E aí eu ia falar justamente dos custos, né, porque eu imagino que seja uma informação bem importante, ainda mais para vocês que estão começando. Então existe um custo inicial para poder submeter esses documentos a cartório, geralmente varia de 40 a 60 reais, e um custo final, que é quando esses documentos já foram validados lá pelo cartório, já deferidos, e aí é só o registro mesmo em si, que aí é um pouco mais caro, né, de 1.000 a 2.000 reais o custo, e aí tem validade até o prazo que foi determinado no estatuto. Inclusive, sobre prazo, vai ter uma parte que vocês vão colocar sobre o prazo da associação. Eu indico, e todo mundo, assim, é um consenso, indica se colocar dentro desse prazo de duração da empresa um prazo indeterminado. Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Enfim, pelo menos não tem um tempo necessário para parar as atividades. Agora, em relação. Eu ia falar do prazo de. Eu já esqueci do prazo que eu ia falar. Mas, enfim, esse é o importante. E aí, geralmente são essas as custas. Tem a tabelinha, se vocês entrarem dentro do site do cartório, tem uma tabela com todos os custos, e aí tem custos especiais para associação. Eles são classificados em relação à natureza jurídica, como eu disse para vocês, por isso que é muito importante identificar ela desde o início do processo. E aí vocês têm esse livre acesso lá. E qualquer coisa, vou reforçar, eu ia falar no final, enfim, vai reforçando. Eu estou à disposição aqui para tirar qualquer dúvida, de verdade. Eu quero ajudar a facilitar esse processo para vocês. Eu sei que é bem chatinho, mas eu deixei meus contatos no final e aí qualquer coisa podem me mandar mensagem.
E aí, finalizado o registro em cartório, né, depois de não sei quanto tempo, inicia-se o processo de abertura de CNPJ. Mas por que é importante abrir o CNPJ de uma empresa júnior se não for empresa? Você ainda vai ter que emitir nota fiscal, você ainda tem os seus direitos e deveres, agora oficialmente, né, formalizados dentro de cartório. Então é importante que se tenha a pessoa jurídica, né? Eu disse que o, o estatuto social é o código genético, mas é o CNPJ que é a certidão de nascimento, quando enfim a empresa nasce e está ali reconhecida para todo mundo, todos os órgãos públicos. Inclusive, é muito importante isso, muitas empresas júniores, inclusive, procuram a gente, não só empresas juniores, como ONGs, enfim, para abrir o CNPJ, porque é nele que você contrai o direito de participar de alguns editais públicos, seja da faculdade, para conseguir recursos. Só podemos chamar a empresa de único CPJ. Exatamente, exatamente. E aí, enfim, e conseguir esses recursos que provavelmente vão ser muito bom para o desenvolvimento da atividade de vocês, porque são editais voltados justamente para o investimento da finalidade de uma empresa júnior, né, que é educativa, é retribuir à sociedade com a prestação de serviços. E aí esse procedimento é um pouco mais simples que cartório, mas, enfim, você consegue também fazer tranquilamente, entrando no site da Receita Federal. Lá você vai ver que vai aparecer um espaçozinho para gerar DBE, que é o documento básico de entrada para você emitir o CNPJ. Vão ter algumas informações sobre a empresa, né, para preencher. Inclusive, é muito importante que seja determinado o estado, o município, porque existe até uma possibilidade de fazer uma pesquisa de viabilidade antes de abrir o CNPJ para ver se não tem nenhuma colisão, né, em relação a alguma empresa que já exista. E aí, no direito, a gente chama isso de princípio da territorialidade. Então, eu posso ter uma empresa com o mesmo nome, mas que essa empresa seja de outro estado, não da mesma jurisdição, sabe? E aí, depois que é emitido o DBE, existe um prazozinho para pagamento e aí reconhecimento do próprio sistema, e vocês vão estar fazendo esse acompanhamento, essa verificação no outro link que eu coloquei. Eu não sei se vai estar dando para acessar ele pelo slide, mas qualquer coisa eu posso mandar para as meninas também o link, sem problemas. E aí, assim, geralmente é um processo muito menos moroso em relação ao registro das atas e do estatuto em si. E aí, feito todo esse processo CNPJ, o estatuto, nasceu a empresa. Como se manter lá? Que documentos a gente tem que ter que são fundamentais também, elementares para a sua proteção, não só dos associados, como da empresa também, no geral, e dos clientes, porque existe essa responsabilidade com o cliente, né? E aí, eu bato muito na tecla da questão do regimento interno. Ele é muito parecido com o estatuto social, geralmente acontecem nos mesmos termos a sua elaboração, mas uma grande diferença é que o regimento interno ele é um pouco mais específico. Você pode detalhar muito mais os procedimentos internos que acontecem dentro da empresa. Por exemplo, um sistema de advertências, se um membro fizer isso e aquilo, ele vai levar tais advertências. Aí, com tantas advertências, ele é encaminhado a um acompanhamento e depois, se não fizer isso, desligado. São coisas mais específicas que, se a gente colocasse em estatuto, seria muito mais burocrático, porque o regimento interno ele não precisa de registro em cartório. Ele é só um documento de funcionamento interno e que protege vocês em relação aos seus associados. Então, eu indico deixar o estatuto só com o básico mesmo, que a lei cobra, e se vocês forem especificar algo, tipo procedimento de eleição, de processo seletivo, é no regimento interno. E outro documentozinho, assim, que é essencial, né, é o contrato. Vocês vão mexer com vários... Pode falar, João Pedro. Esse regimento interno, ele pode ser alterado, assim, Pode, geralmente, mensalmente, ou dependendo da situação. claro, até porque existem mudanças, né, ao longo do tempo. Geralmente está dentro da pauta de Assembleia Geral Ordinária. É uma coisa prevista já dentro do estatuto, mas vocês podem, a critério da empresa, né, quem está elaborando o estatuto, podem colocar como pauta de Assembleia Extraordinária, não deixar lá um rol taxativo que existe, né, nesse artigo sobre a Assembleia Ordinária. Certo. Obrigado. Nada? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu falei muito rápido. Para mim tá ótimo desse jeito. Perfeito. Pra mim também, tá Tranquilo, tá?
Ótimo, gente. E aí, passando para os contratos, vocês vão mexer com vários contratos, principalmente de prestação de serviços, porque apesar da gente ser uma associação sem fins lucrativos, a gente ainda presta serviços que são remunerados, né? Só que aí a diferença é que essa remuneração vai para investimento na própria empresa e nos membros. E aí eu trouxe uma palavrinha-chave aí, que é o vínculo. Vamos dizer que eu vou trazer uma situação assim hipotética. Eu pego carona com a Amanda para ir para a faculdade. Eu tenho esse combinado com ela, informal. Só que aí tem um dia que a Amanda simplesmente resolveu sair de casa, ela não me avisou. Aí eu fiquei aqui, fiquei esperando ela e nada. Aí eu ligo pra ela, falei assim: "Não, quis sair mais cedo, também não quis avisar não, o carro é meu e tal". Aí eu: "Tá certo. Como que eu vou estar protegida dessa situação?". Porque a gente sente a injustiça, né. Só que não tem quem vá comprovar ou vá dar pra gente algum tipo de retorno, assim: "Ah não, a Amanda vai ter que pagar isso pra você, já que você não foi pra faculdade, ela vai ter que faltar pra cobrir a sua falta também". Não tem essa comunicação. Então o contrato já serve justamente para formalizar essa negociação que existe e te proteger de certos problemas que podem acontecer. Por isso que é muito importante, quando for elaborar o contrato de prestação de serviços, prever os possíveis problemas e os piores cenários que podem acontecer, justamente para você se proteger, não só se proteger, como proteger o seu cliente também, e aí talvez adiantar algumas soluções. E aí eu trouxe aqui alguns elementos que são indispensáveis na elaboração de um contrato, que é a primeira qualificação das partes. É mais um juridiquês, mas basicamente é só os dados do cliente, os seus dados também têm que estar bem especificados, porque aí é onde você, se houver algum problema, né, é onde você vai achar com quem eu resolvo, onde eu resolvo, como encontrar essa pessoa. Então tem que ter CPF, RG, endereço, estado civil, algo que a gente já está acostumado. E aí é importante depois definir os termos do contrato. Em que termos vai acontecer esse serviço, dependendo do quê. Às vezes existem serviços muito específicos que dependem de alguma obrigação por parte do cliente, né. Então é aí que a gente vai estar protegido. Acontece muito no BEV, assim, a gente tem que fazer um serviço, aí a gente cobra algum documento que é necessário para iniciar esse serviço, só que aí o cliente não forneceu e reclama da demora do projeto. Fez: "Ó, a gente tá há 3 semanas aqui cobrando isso aqui para iniciar o serviço, não tem muito o que fazer". E aí pode falar, João Pedro. É só uma dúvida sobre esse contrato. Por exemplo, tem uma empresa que quer contratar a gente. A empresa faz o contrato, a gente olha e a gente assina, ou é a gente que faz o contrato, a empresa olha e eles assinam? Se você tá vendendo o serviço, a elaboração do contrato fica a teu cargo. No nosso caso, né? Por exemplo, a gente tá. O que a gente vende geralmente na empresa Júnior na AMBA é justamente isso, é serviço. Geralmente envolve análises ou alguma coisa de que a gente precisa olhar, de que envolva química, por exemplo. Então, é a gente que tem que fazer o contrato e enviar para eles, não é isso? Exatamente, porque aí vocês que vão colocar, que eu ia falar aqui do objeto do serviço, que é o serviço que vai ser prestado, em quanto tempo, isso é de conhecimento de vocês. Então vocês têm que elaborar, trazer os termos de vocês para a prestação desse serviço e mandar para eles assinarem, né. É importante que eles leiam, mas a gente sabe que geralmente não ocorre muito. Tá certo. Obrigado. Nada. Pronto, aí falando do objeto do contrato, é basicamente o serviço que vocês prestam mesmo. Tem empresas que preferem dividir certinho as etapas do serviço, mas só vocês colocando, assim, o produto final já é o bastante para o contrato ter validade. E aí é importante vocês definirem justamente os deveres e obrigações, tanto da parte de vocês na execução desse serviço, como da parte deles. E aí isso envolve a questão de prazo. Prazo é um negócio complicado, assim, mas, ele pode ser tanto determinado, vocês sabem que executam esse serviço em tanto tempo, então vocês colocam lá, serviço em 6 meses. Mas aí esse prazo também pode depender de um fato. Por exemplo, eu vou trazer outro exemplo do BERB. A gente presta o serviço de registro de marca, só que aí a gente pode trazer um contrato em que fale: "O nosso serviço se encerra no momento do depósito da marca, a gente só executa isso, o acompanhamento, então, não faz parte do nosso serviço". Fica a critério do cliente se vai contratar outra pessoa, se vai fazer esse acompanhamento sozinho. Mas aí se eu colocar que o prazo se encerra no momento do deferimento da marca, quer dizer que depois do depósito eu ainda vou fazer esse acompanhamento e terminar essa prestação de serviço até o momento que ela for deferida.
Aí já tem outro prazo. Então é importante vocês terem essa noção de onde determinar quando o serviço de vocês acaba, até por questão de dever, né, e obrigação. E aí, também algo elementar é prever formas de rompimento. Sempre acontecem imprevistos ou até desentendimentos, então é importante vocês elencarem as causas de rescisão e resolução. Aí traduzindo, né, rescisão é quando você rompe o contrato, mas existe justamente aquele rol taxativo que eu falei da assembleia ordinária, por exemplo. Aí tem esse rol taxativo dentro da rescisão, são hipóteses que aí dão o direito das partes romperem com o que foi vinculado ali, com a vontade que foi fechada, né, e os compromissos que cada um adquiriu. E a resolução são causas que não estão em um rol taxativo, mas que hipóteses que esse rompimento pode acontecer sem aviso prévio ou com aviso prévio, isso vai depender muito como vocês vão elaborar essa cláusula específica. E aí existem artigos, que eu também posso colocar no documento para as meninas disponibilizarem para vocês, sobre rescisão e resolução, porque é uma parte muito importante que vai proteger demais vocês. Vocês vão ver quando começarem a executar mais. Protege muito e é muito importante que tenha essa atenção, assim. E aí eu vou perguntar de novo. Tô falando muito rápido, ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Por enquanto, tá tranquilo. Tá ótimo. Perfeito. Pronto, foram esses documentos que eu quis destacar para vocês. Eu acho que são os essenciais, assim. Claro que existem outros que eu acho que a Mandinha vai trazer já já, né, em relação à instituição de ensino, à federação, CLJ, mas esses eu acho que são o ciclo básico em relação ao aspecto jurídico e proteção jurídica que vocês têm que ter para a empresa júnior. Pode falar, João Pedro. Só uma dúvida. Quando a gente valida os documentos no cartório, Uhum. tipo, passa pela primeira avaliação, mas antes da gente pagar por folha, que é aqueles valores de R$ 1.000, R$ 2.000. Uma vez que o cartório diz, ó, o estatuto tá ok, a ata tá ok, tá toda a documentação ok. Na hora de validar, a gente valida no próprio cartório, não é isso? Isso, é com o pagamento dessa última custa que eu disse que ele já está registrado lá no cartório. Pronto, que é aquele que, entendi. Então, quando eles disseram, ó, documento, porque a gente está na fase que é que eles estão vendo nossos documentos. Quando eles disseram, ó, João, todos os documentos estão ok, só falta agora pagar a taxa para validar as folhas, né? Porque, se não me engano, eles cobram por folha. Uma Sim. coisa assim. Aí a gente paga diretamente no cartório, é isso? Isso. Essa parte final. Depois que a gente pega, valida todo o documento, a gente vai para a Receita Federal, é isso? Para validar o CNPJ? Isso, aí já é um outro procedimento de abertura de CNPJ, porque o requisito para o CNPJ é você ter o estatuto registrado e ter as atas de eleição e posse todas atualizadas. Aí você já vai iniciar uma outra parte, que é o CNPJ, que é diferente do registro dessas atas em cartório. Certo. A gente vai ver nesse curso aqui ainda ou isso é para outra aula? Hoje a gente só vai até aqui, mais ou menos. Tu diz do procedimento de CNPJ, da Isso. abertura? A gente pode marcar, né? Conversar com o pessoal da FEGEP e ver se dá para fazer esse procedimento junto. Opa. Pode falar, Amanda. Boa, gente. Aqui eu cheguei um pouquinho atrasada, mas então, sobre o CNPJ, a gente vai começar muito com vocês, porque realmente o CNPJ o documento é essencial, mas como a Raquel já explicou, tem outros que vêm antes, que antecedem a abertura do CNPJ. Então, a gente vai orientar certinho vocês. A Raquel, com certeza, vai ajudar bastante também com os materiais que ela vai encaminhar. Mas podem ficar tranquilos que a gente vai ajudando. Perfeito, então. Pronto. Isso. A gente está nessa parte da validação dos documentos. Depois eu já tenho algumas ideias, envolver, se não me engano, a JUSEP, uma coisa assim. Assim, eu anotei tudo que eu preciso fazer, que eu não decorei tudo, só anotei. Mas depois eu vou dar uma olhada. Certinho, pode deixar. E qualquer coisa, pode falar comigo. Estão aí os meus contatos, e-mail, telefone. E tem o Instagram do Bev também, né? Tem que fazer o trabalho. Mas, se eu não me engano, João Pedro, a JUSEP, eu vou até conferir isso. No CNPJ eu não tenho certeza se a JUSEP participa, mas como a natureza jurídica da empresa júnior é associação, a JUSEP não se envolve na parte de registro cartorial. Aí é só com cartório mesmo. Mas aí eu posso conferir direitinho contigo. Certo. Pronto. Eu falo contigo depois. Fala, pode me chamar. Nessa parte que está sendo o principal foco da gente agora, é justamente nessa parte.
Entendi. É uma dorzinha de cabeça mesmo. Bastante. Quantas vezes eu já tive que ir nesse cartório? Pois é, gente. Aí eu queria agradecer a atenção de todo mundo aqui, a disponibilidade, o convite das meninas. Estou muito feliz de estar tendo essa aproximação com o pessoal que está iniciando agora. E também muito feliz de estar dando esse apoio. Estou disponível aqui para o que vocês precisarem. E é isso. Certo? Obrigada, Ariel, foi ótimo. Muito A gente vai falar um obrigada. pouquinho ainda sobre alguns passo a passos que eu vou passar para eles, justamente voltados para o processo. Se tu quiser acompanhar aqui, super convidada. Vou perguntar se a Ash também tem algum direcionamento que ela queira dar agora, ou se a gente já pode seguir. Pronto, pessoal. Então eu vou seguindo. Vou pedir para vocês um pouquinho de paciência e que me confirmem se está apresentando a tela, porque não sei se vocês lembram, mas eu tenho um probleminha com tecnologias, fazer elas funcionarem. Já está apresentando não, né? Vou apresentar de novo. Ainda não. Eu A acho que eu tenho que apresentação aqui, interromper, né? né? Acho que tem que parar de apresentar. Eu ia falar isso, pra tirar o teu. Bom, ver se agora vocês conseguem visualizar. Sim. Agora certo? sim, dá para ver. Boa. Eu ia perguntar para vocês, né? Eu não sabia se o nosso momento a gente ia fazer no início ou no final, mas como agora foi depois de aqui apresentar as documentações, eu ia perguntar se vocês gostaram da capacitação, o que é que acharam do tema também que a gente trouxe para hoje. E aí? Tudo certo? Todos bem? Tudo Eu tô certo. Achei gostando, super porque necessário. à medida Boa. que ela foi falando lá do negócio do estatuto, eu fui olhando da gente, para ver se tava tudo João foi se nos identificando. trinks. Boa, gente, fico feliz. E aí, o que é que eu vou trazer para vocês? Eu vou recapitular alguns pontos que a gente já trouxe lá na abertura e vou trazer um pouquinho para vocês também direcionados quando que a gente vai estar fazendo a entrega dessas documentações para a gente também passar o feedback para vocês de volta. Perfeito? E aí, a gente vai ter que... Eu vou recapitular as etapas. Então, a gente tem que ir as etapas... Vocês já passaram pela fase de inscrição, já passaram pelo túnel Cascavel, agora vocês estão no Alto do Moura, que é realmente esses conhecimentos voltados à segmentação de negócio, comercial, marketing e documentações, que nessa fase a gente também começa a olhar para as documentações. E a gente vai estar olhando o quê? Vou mostrar calendário e cronograma para vocês também. De calendário, a gente já passou o mês de março, então já está super concluída essa parte. A gente começa agora no mês de abril, então a gente está na segunda semana, né, do mês, e a gente começa a olhar para essas documentações. Eu vou trazer para vocês que as documentações elas vão ser olhadas agora, tanto a partir dessa semana até o final do processo, porque justamente como a gente reforçou e como a Catra também, que as meninas vêm reforçando ao longo dos treinamentos, as documentações são super necessárias para vocês serem uma empresa júnior. Então, até no mês de federado, né, enquanto empresa júnior federada, a gente reforça muito para o pessoal que uma empresa júnior sem documentação, sem o selo AJ, que a gente chama que é o conjunto assim, das documentações, não é uma empresa júnior. Então, por isso que a gente está trazendo essas capacitações para orientar vocês. Eu também vou trazer essas datas. E aí, só relembrando as documentações básicas para o processo de federação em si. Então, para o processo de fundação e federação, a gente vai estar exigindo essas documentações. Alguns deles, a Raquel já trouxe aqui mais explicados, outros a gente vai trazer alguns modelos para vocês. Muitos também, um ponto que eu acho legal de vocês entenderem. Enquanto empresa júnior recém-federada ou recém-fundada, vocês não precisam ter todas as documentações exigidas no grupo de documentações de uma empresa júnior federada. Esse grupo de documentações a gente chama que é o CELAJ, que é justamente regido pela lei das empresas juniores, que atesta que essas empresas juniores podem existir. Por que vocês não precisam ter todas essas documentações que são exigidas enquanto CELAJ? Porque justamente vocês ainda estão em processo de fundação e algumas dessas documentações vocês ainda não teriam as informações mínimas básicas para serem adicionadas. Quais são as documentações primordiais que não podem deixar de existir? Essas que estão aí na tela. Perfeito até aqui? E aí vocês perguntam, Amanda, mas quando a gente for federado, então vai ter ainda algumas documentações que a gente vai precisar produzir? Não necessariamente no ano de federação, mas no ano posterior, que é orientado para vocês, como é orientado para todas as empresas anualmente. Diz, João, tua dúvida?
esse reconhecimento da IES pode ser substituído por uma carta de anuência? Eu vou conversar com vocês sobre ele. Tudo Perfeito. Porque aí é um modelo, assim, não é um modelo difícil. Eu vou mostrar para vocês. O que a gente precisa desse reconhecimento é uma assinatura. E aí eu vou mostrar para vocês como. Aqui, a gente está a divisão das documentações enquanto processo de federação e fundação. Então, a gente vai ter que, primeiro, vai ser exigida essas 3 primeiras documentações e depois essas 4 documentações. E aí, qual é o ponto aqui que a gente vai estar observando? Não quer dizer que vocês vão deixar de olhar para essas 4 documentações finais, justamente porque elas estão com um prazo final por serem documentações mais difíceis de serem analisadas e realmente produzidas. Como vocês viram, né? Tanto estatuto quanto CNPJ tem etapas para serem produzidos. Então, a gente sabe que leva um tempo e justamente por isso a gente colocou para uma data de entrega um pouco mais à frente. O que é que eu vou fazer? Eu vou focar para dizer para vocês agora algumas instruções dessas 3 primeiras documentações. Sobre essas outras 4, a que eu trouxe muito durante a capacitação, eu estava aqui prestando atenção também, mas caso vocês tenham dúvida, podem vir falar tanto comigo quanto com os guardiões de vocês. Perfeito? E aí, com relação a contrato de serviço, a gente trouxe hoje na capacitação, explicando um pouquinho quais são os pontos que precisam ter. A gente vai mandar esse material, então vocês podem trazer certinho para a gente olhar e deliberar sobre o material, caso vocês precisem dessa validação e dessa ajuda. Um ponto que eu vou pedir sobre contrato de serviço. Pontos que, assim, realmente não podem faltar de jeito nenhum. Não pode faltar prazos, não pode faltar escopo de serviço e não pode faltar as informações do contratado e contratante. Perfeito. Obviamente, todos os pontos que a Raquel trouxe aqui também é importante, mas, assim, primordial que se chegar para a gente um documento sem isso, a gente vai precisar pedir para vocês alterarem o mais rápido possível. São esses 3 pontos. Perfeito. Sobre os outros 2. Termo de voluntariado. No termo de voluntariado, ele é um termo que ele vai falar que, sim, aquela pessoa está sendo voluntária da associação. A associação entende-se como a sua empresa júnior. A gente tem um modelo padrão que a gente indica para as EJs que acabaram, que estão em processo de fundação ou que acabaram de se federar. Eu vou enviar para vocês também o modelo do documento e aí vocês podem somente mudar para os dados da empresa de vocês. Então, o modelo ele já está pronto, vocês só vão editar e acrescentar os dados da empresa de vocês e do membro que vai estar ali sendo voluntário. Amanda, como é que esse documento vai funcionar? Vão ser 2 pessoas que vão assinar essa documentação. A pessoa que for representante legal da empresa júnior, o presidente executivo, e uma pessoa voluntária. E aí pode ser qualquer membro. Perfeito. Até aí foi. Eu tô com medo também de estar falando muito rápido, mas eu espero que vocês estejam absorvendo. E qualquer dúvida também podem perguntar depois, que a gente vai estar junto nesse processo de auxílio e de documentação. E por fim, que foi a dúvida de João, reconhecimento da IES do professor orientador. Esse é um documento só, na realidade são 2 documentos em um. A gente pede que seja um único PDF, mas são 2 documentos dentro de um só. Como assim? No reconhecimento da instituição de ensino, alguém precisa assinar esse documento reconhecendo que dentro da instituição existe uma empresa júnior. E aí, os âmbitos que são aceitos pela Brasil Júnior e que, enquanto FEGEP, a gente também aceita. Então, a gente vai estar olhando muito para coordenador de curso, representante de projeto de extensão, reitorias. Então, tudo isso ligado à instituição de ensino é válido. Então, a gente já tem um modelo de reconhecimento. O que vocês precisam fazer é trocar para os dados da empresa júnior de vocês e encaminhar para a assinatura. Se vocês precisarem e tiverem algum problema com relação a achar a pessoa que vai assinar ou realmente esse trâmite de relacionamento, pode falar com a gente também, que a gente consegue fazer esse intermédio, até porque a gente tem contato com as instituições de ensino que vocês fazem parte. Perfeito? E a segunda parte... pode perguntar, João. Foi justamente sobre isso, porque a carta de anuência que a gente enviou para o cartório, mas não precisava. Que era o reconhecimento do próprio reitor, do reitor do Departamento de Química, do funcionamento da AMBA, que é a gente. Isso serviria? Vê, como é algo muito específico, eu vou pedir para tu me encaminhar, que eu vou dar uma lida e vou ver se tem os pontos necessários. Pode ser? E aí pode me encaminhar no direct, no privado do Telegram, que eu já dou uma olhada.
Talvez eu não consiga ver hoje ainda, mas amanhã eu já dou uma olhada. Tudo bem. Perfeito. E aí, por último, professor orientador. Então, toda empresa júnior precisa ter um professor ali do seu departamento que oriente a sua atuação. Não quer dizer que o professor vai fazer por vocês, não é isso. Quer dizer que é a pessoa que vai estar ali da universidade, que sabe e conhece sobre aquele método de atuação no mercado e que vocês vão estar atualizando sobre os seus processos. E caso vocês precisem, ele vai dar essa orientação. E aí também a gente precisa de uma assinatura dele atestando que sim, é o professor orientador de vocês. A gente também tem esse modelo, é bem simples, a gente pode encaminhar para vocês. Perfeito. Alguma dúvida? Jéssica, Felipe, Giovana, João? Tranquilo? Boa. As outras documentações eu vou orientar em um treinamento que a gente vai ter um pouco mais para frente, que é até para vocês manterem fresco assim na mente esses pontos dessas 3 documentações. Mas, como eu disse, já vão produzindo e já vão procurando sobre, justamente porque são documentos que demoram para emissão, principalmente os de emissão em cartório. Tá? E aí, trazendo um pouquinho de datas para vocês entenderem como que a gente vai trabalhar. Túnel Cascavel, a gente não tocou em documentação, então realmente a gente não teve esse olhar para documentações, justamente porque vocês estavam conhecendo ainda muitos termos do MEG, ia ser um pouco difícil para vocês se adaptarem aos dois ao mesmo tempo. Mas a partir de agora, que vocês já tiveram um pouquinho dessa introdução no Alto do Moura, a gente já trouxe essas documentações. A entrega de documentação é sempre na entrega da fase. Então, a entrega das 3 primeiras documentações vai ser na entrega da fase do Alto do Moura, então 18/4, e a entrega das outras 4 documentações vai ser na entrega das 2 fases, que a gente juntou a entrega até para vocês terem tempo de produzir, no dia 23/4. Amanda, já tenho as documentações prontas, queria saber se está certo. Posso enviar para vocês? Pode. Me envia no privado do Telegram, que eu dou uma lida e consigo orientar vocês para vocês fazerem a entrega final na data estabelecida. Nossa, Amanda, não foi culpa da gente, o cartório realmente, assim, não está devolvendo a nossa documentação, está demorando muito, ou então a gente teve muitas devolutivas e a gente vai precisar passar do prazo do dia 23. Fala comigo, porque eu vou mostrar para vocês, não hoje, mas mais para frente também, que a gente tem uma mandala de avaliação de fundação e federação. Então, vocês precisam ter os pré-requisitos mínimos para uma federação. Nossa, a gente não tem todas as documentações, a gente tem 80% das documentações. A única documentação que está faltando é o reconhecimento da instituição de ensino. Não vou poder ser federado dentro da janela de federação. Vocês podem ser federados diante do critério de documentação, mas logo depois dessa federação a gente vai continuar esse processo de conseguir essa documentação. Perfeito? Não é uma documentação que vai ser, por exemplo, esquecida só porque vocês já passaram pelo processo. Realmente é uma documentação essencial. A única documentação que não pode faltar de jeito nenhum é o CNPJ, porque é justamente com o CNPJ que vocês conseguem ser registrados enquanto empresa júnior federada, a FEGEP, estando participantes da Brasil Júnior, assim, enquanto escalonado de instância Federação EJ. Perfeito. Eu tentei falar de uma forma mais direta, mas assim, indispensável que vocês tenham as documentações. Mas, como eu disse, em último caso, a única documentação que não pode faltar é o CNPJ. Mas não quer dizer que se vocês chegarem só com o CNPJ, vocês vão ser federados. Porque a gente sabe que vocês precisam ter um resguardo legal. Então, vocês precisam ter, minimamente, essas documentações prontas, produzidas e realmente enviadas para o cartório e validadas. Tranquilo? E aí a gente vai falando de cada caso, de cada J, de cada documentação no decorrer do processo. A gente vai conversando. O que eu vou trazer para vocês agora? Vou trazer que eu vou enviar para vocês até o final da semana. Não vou garantir ser na quarta-feira, mas eu queria enviar na quarta-feira. Mas até sexta-feira, com certeza, chega para vocês esse material. A gente vai enviar lá no grupo dos Bravos Guerreiros sobre o manual do selo AJ. E aí, como eu disse, as AJs federadas, elas têm que entregar o selo AJ, que são as documentações também por fase, que faz elas serem realmente uma empresa júnior. O de vocês vai ser adaptado à realidade de fundação e federação, mas também vai ser um manual indicando cada documentação de acordo com o que vai ser aceito dentro do processo. Tranquilo? Muitas informações ao mesmo tempo, mas a gente está fluindo. Um ponto que eu queria reforçar com vocês, aí vocês falam, nossa, só documentação não. Agora a gente vai reforçar realmente sobre o processo de federação, que é mais voltado para desenvolvimento de soft skills, hard skills e as áreas da empresa.
a gente tem sobre. Vocês vão entregar em PDF, então, reforçando sobre isso, através do e-mail. Então, vocês podem me encaminhar por e-mail. Vocês vão entregar alguns pontos referentes aos treinamentos que vocês tiveram e vão ter ainda, né, dentro do Alto do Moro. Então, vocês vão ter que entregar uma identidade visual da sua empresa júnior. Então, façam algo bem bonito, coloquem um documento já na identidade visual. Realmente, assim, tragam qual é a cultura e a identidade de vocês. Uma persona, portfólio, modelo de negócio e o funcionamento que vocês, enquanto empresa júnior, entendem do funil de vendas de vocês e dos serviços vendidos. E o modelo de contrato, que aí vai estar junto do modelo de documentação. Perfeito? Então, enfatizem também, dentro dessa entrega, projetos que já foram vendidos e quais foram os escopos. Então, vocês têm que trazer realmente como se fosse um raio-x daquilo que vocês já têm enquanto existência de empresa júnior. Então, valores, serviços, quantidades. Perfeito? E aí, um ponto que eu vou trazer para vocês. Nossa, Amanda, a gente tem várias documentações em uma única entrega. Eu sempre falo, né, dou um exemplo falando meu nome, eu vi que é Sheila Rio. Mas, enfim, são várias documentações em uma única entrega. A gente pode separar o PDF? Eu vou indicar que vocês façam de uma forma diferente. Vocês podem ter, dentro do mesmo documento, divisões. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente está entregando é a identidade visual. Então, vai vir uma parte explicando sobre a identidade visual. Depois a gente coloca uma capa e coloca que agora a gente vai estar falando sobre as nossas personas. E segue, justamente para não ficar confuso. Sobre as documentações, eu vou precisar que seja realmente um PDF por documentação, que é justamente para a gente conseguir fazer as documentações de vocês separadas. Deu para entender? Ou ficou confuso? Ficou um pouco confuso, porque primeiro tu disse que poderia ser em um só e depois disse que precisava separar. As documentações são em PDFs separados. Tá. Os entregáveis da fase, que são referentes à identidade visual, portfólio, é um sim, PDF. ok. Ok, entendi. E aí, se ficar confuso, vocês acharem que vai ficar confuso, assim, tudo no mesmo PDF, coloquem capas, assim, como se fosse um slide só de capa, para diferenciar que a gente está transitando. Saiu agora de modelo de negócio, a gente vai falar sobre funcionamento funil. E aí, até uma orientação para vocês, para ficar mais completo. Quando vocês forem trazer sobre funcionamento de vendas, de funil, sobre o modelo de negócios, realmente descrevam como são as coisas. Justamente porque a gente precisa ler e entender sem precisar estar conversando com vocês. Até porque toda essa documentação é encaminhada para o Conselho Administrativo da FEGEP, que também aos poucos está conhecendo a empresa de vocês e que é o órgão deliberativo lá na janela de federação. Uhum. Foi? Amanda, eu tenho uma dúvida. Foi a mesma dúvida que eu tive com o Ashley da última vez, da última entrega que teve. A entrega, a última que a gente fez, nós fizemos em PDF, mas foi meio que no formato de PowerPoint. A gente fez o PowerPoint, salvou em PDF e enviou. Nesse caso, pode ser em PowerPoint ou precisa ser necessariamente como se fosse um documento redigido no Word? Pode ser da maneira que vocês preferirem. Isso não é um problema. Assim, até fica mais bonito, visualmente mais convidativo, é tranquilo. Agora, sim, documentação é modelo de documentação. Sim, a documentação oficial, sim, mas essas outras partes também. Pronto, essas outras da maneira que vocês acharem melhor. É até engraçado, porque a gente recebe de diferentes identidades visuais, assim, das empresas. É bem interessante. Mas, só mais uma coisinha, desculpa. Quando tu fala documentações, é a parte só para confirmar, né? Do contrato, do termo de voluntariado e o reconhecimento da instituição de ensino superior e dos professores orientadores, não é isso? Isso. Ok. Perfeito. E aí, vou passar aqui e vou mostrar só algumas coisinhas para vocês. Vocês já têm esse documento, a gente já apresentou para vocês, mas eu trouxe porque a gente está em um momento estratégico de relembrar. Como assim? Quando eu disse que a gente olha muito no processo de federação para estágios de desenvolvimento de cada empresa júnior, é porque a gente está olhando para essas duas mandalas. Tanto a mandala de fundação, quanto a mandala de federação. Então, a gente precisa que vocês estejam esses pontozinhos evoluídos ou minimamente iniciados. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o eixo de propósito e cultura, a gente precisa ver que vocês têm ritos claros enquanto empresa júnior. A gente precisa ver que vocês têm uma jornada de liderança, sabe? Então, como é que vocês vão ler esse documento? Vocês vão ler sempre do nível 1 para o nível 4. Então, por exemplo, não quer dizer que se você tem do eixo de soluções e inovação os 4 completos, mas você não tem nada de vendas, você vai ser federado. A gente quer que vocês tenham um equilíbrio enquanto organização. Não quer dizer também que vocês precisam ter todos
toda a mandala preenchida. Porque a gente sabe que à medida que vocês forem ganhando tempo de movimento de empresa júnior, à medida que vocês forem realmente se capacitando, é que vocês vão evoluindo nesses processos. Mas é legal que vocês vejam a coerência desse desenvolvimento. Então, por exemplo, que seja coerente. Que vocês tenham, por exemplo, o primeiro preenchido de todos os eixos, e a partir disso vocês vão evoluindo. Perfeito? Tanto aqui no de fundação, quanto no de federação. De federação são 5, mas, enfim, são os eixos que a gente avalia e entende o amadurecimento de determinada empresa júnior. Qualquer dúvida também, podem aperrear cada um dos seus guardiões. E aqui eu queria saber se a gente teve dúvidas finais assim, sobre isso que eu apresentei. Tem algum ponto sobre documentação, entrega, treinamento, guardiamento, grupos? Eu acho que muito provavelmente a gente vai acabar enviando as documentações, né, João, que a gente já tem, para ela dar uma olhadinha. Que a maioria a gente já tem. Pronto, perfeito. Perfeito, gente. E inclusive, aí muito obrigada por se disponibilizar. Eu vou trazer mais 2 pontinhos com vocês. Só que é algo mais pontual. Não sei se a Raquel já tem alguma coisa para fazer, porque a gente tinha marcado até 4 horas. Prometo que vai ser rápido. Mas assim, Raquel, se tu precisar ir, essa era a parte de documentação. Agora a gente vai falar muito mais de coisas internas. Se tu precisar ir, fica à vontade. Não, tranquilo. Eu fiquei mais para ver um pouquinho sobre a questão de federação. Eu queria aprender um pouquinho mais também. Ai, que bom. Mas aí eu vou deixar vocês à vontade, fazer umas coisinhas lá. Obrigada de novo pelo convite, gente. Foi um prazer ver vocês. Espero ver vocês também depois, né? Já com as empresas. Sim, com certeza. Muito obrigada, Raquel. Sério. Fiquei muito feliz quando eu vi que tu topou na capacitação e veio aqui. Então, adorei também. Acho que foi bem esclarecedor. E a gente vai se falando aí ao longo do processo também. Tá certo. Beijo, gente. Abraço. E qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Beijo. Obrigada, menina. Até mais. Obrigada. Mas, Tchau, tchau. gente, só tem mais 2 pontos para trocar com vocês. O primeiro é um pouco mais sério, mas o segundo vocês vão gostar. O primeiro é que a gente tem um grupo de comunicação dentro do Telegram, justamente o canal dos Bravos Guerreiros, e a gente traz muito sobre capacitação. A gente pode ser um canal muito aberto também a tirar dúvidas, caso vocês queiram tirar as dúvidas no próprio grupo, até porque pode ser dúvidas de outras pessoas, de outras EJs. Mas um ponto que a gente viu é que hoje a gente teve uma ocorrência que uma pessoa que não sei se faz parte de alguma das empresas, a gente ainda realmente está averiguando, mas uma pessoa mandou algo que foge do nicho e do propósito do canal de comunicação, que é justamente um canal de comunicação para vocês aprenderem, vocês se capacitarem, tirarem as dúvidas e realmente poder vir a ser uma empresa júnior federada ao movimento. Então, a gente já solucionou, logo que foi enviada essas mensagens, a gente já apagou, já retirou essa pessoa do grupo, e a gente também está muito atento a tudo que tem dentro desse canal de comunicação. Então, só uma transparência, caso alguém tenha visto as mensagens, a gente pede desculpas, justamente não é o intuito do canal, como eu disse, o intuito do canal de comunicação é vocês conseguirem ter esse contato mais fácil com a gente, com a FEGEP e com as outras empresas juniores. E a gente também está muito atento para que isso não venha acontecer novamente. Se alguém tiver alguma dúvida ou algum ponto com relação a isso, pode me falar comigo também, a gente conversa um pouco melhor. Mas, realmente, assim, tirando esse momentinho final para reforçar a importância de vocês usarem com responsabilidade, que acredito que todos que estão aqui já estão usando com muita responsabilidade aquele canal, tirando dúvidas, engajando, que realmente é o propósito que a gente quer trazer para a cara dos Bravos Guerreiros, tá certo? Mas, depois desse pequeno aviso, mais importante, eu queria deixar vocês, assim, um ponto para amanhã, para o treinamento de amanhã. Que amanhã a gente tem spoiler. Não vou dizer o que é, mas eu vou dizer que é algo muito legal, principalmente, assim, para vocês que estão super participativos. Vou dizer que a gente tem novidades. Então, novidades, eu vou dizer, assim, um spoiler que talvez seja no início de maio. Então, no início de maio, a gente vai ter algumas novidades. Amanhã eu venho de novo para conversar com vocês, vou acompanhar as meninas aí no treinamento. Vou estar mais presente, já vou trazer essa novidade. Então, é o momento de vocês trazerem todo mundo. É o momento de vocês trazerem o pessoal da empresa de vocês. A gente vai avisar também lá pelos Bravos Guerreiros, mas já se articulem para quem puder estar presente, porque a gente vai trazer alguns spoilers sobre o processo. Perfeito. Inclusive,
pessoal, assim, só avisando assim, para vocês já articularem com o pessoal, amanhã o nosso treinamento vai ser sobre definição de serviço e portfólio, de 5h30 da tarde. Então, assim, já chama todo mundo, né? Na dúvida, a Maninha disse aí que tem umas novidades. Se eu fosse vocês, eu não perdia não, viu? Já falava com o pessoal, e é isso. Boa, gente, mas era tudo isso. Eu vou mandar esse material para vocês, se vocês precisarem. Meu arroba do Telegram, meu contato no WhatsApp também, caso precisem. Já sigam o Mais Pernambucano também, quem ainda não está seguindo, porque lá também vai ter alguns spoilers e vocês vão gostar desses spoilers também, abrangendo a rede aspirante. E era tudo isso. Perdão.